Boa tarde, Lu, Elaine, Carol, tudo bem? Bem-vindas. Eu sou a Silvia Lopes, empresária do setor cultural, sou sócia da Carolina Santiago, sou arte educadora e atualmente trabalho aqui na Carrapeta, que a gente faz produção artística e cultural, e cuido da parte do comercial e também faço a criação geral. A Carol, ela tem MBA em administração e cuida de toda a parte executiva. Faz contratação, logística, balanço. Depois que eu vendo, eu passo a bola para ela. A Elaine, que é nossa parceira aqui da produtora, ela é formada em formação em História, é mestre em Relações Internacionais e trabalhou muitos anos na área cultural, especificamente em museus. Aqui na Carrapeta, ela trabalha comigo na área comercial e também cuida dos projetos especiais, que são os editais, os festivais, e faz os conteúdos da área de comunicação. O mais novo projeto da gente, que vocês puderam acompanhar, começou na semana passada, é o do Núcleo de Estudos Culturais, que são esses encontros vinculados no YouTube com o objetivo de trazer para vocês a pauta sobre os temas relevantes da cultura, em particular a cultura brasileira. E a gente convida pessoas ligadas a esse universo cultural para contribuírem com as suas experiências, questionamentos e ideias. E hoje a nossa convidada é a Luciana Caminha. Bem-vinda, Lu! Obrigada. Espero que troque aqui bastante. Eu vou te apresentar, em seguida eu te passo a palavra. A Lu é publicitária, especializada na área cultural e gestão e pós-graduada em bens culturais, cultura, economia e gestão na FGV São Paulo. Tem mais de 15 anos de experiência desde a concepção até a realização de projetos patrocinados através das diversas leis de incentivo. Eu queria aproveitar para chamar todo mundo que está assistindo a gente para aproveitar esse momento, já curtir aqui as nossas redes, o nosso YouTube, para acompanhar as nossas próximas conversas. E agora eu vou passar a bola para você, te fazendo uma pergunta. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Já apresentei um pouco você, mas você contar a sua trajetória aí na área cultural. Tá bom. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né? Vindo da Carrapeta, é um prazer de participar. A gente é parceira já há tantos anos, já fez tantas coisas. Então, acho que esse momento que nos faz ficar mais quietos em casa também nos leva a refletir mais. Então, acho que é um momento muito interessante que vocês buscaram essa discussão. Então, agradeço também a oportunidade de estar aqui, de poder trazer essa discussão com vocês. Espero contribuir de alguma forma. Legal. A Mina Cultural é uma empresa que começou em 2007. Eu já trabalhava na área cultural, mas antes em outras empresas, né? Eu fundei a Mina em 2007, especificamente para tratar sobre as leis de incentivo à cultura, produção executiva de projetos. Eu tinha uma grande intenção de ser só produtora, mas no fim das contas não foi muito possível, porque para poder produzir os projetos eu precisava fazer captação, mas não foi um planejamento me transformar em uma empresa de consultoria, mas no fim das contas foi o que deu mais certo e o que me dá mais prazer e o que eu amo, né? A minha contribuição aí na área cultural, ela vai muito de encontro à viabilização desses projetos, né? Então, a gente começou em 2007 assim, com o decorrer dos anos a gente viu que a consultoria ela poderia ficar ainda mais completa se a gente trabalhasse com as outras leis de incentivo. Então, hoje a Mina, apesar de chamar Mina Cultural, ela é especializada também em projetos incentivados de esporte, os projetos sociais, né, dos fundos do idoso, da criança e adolescente, os projetos de saúde, do Ministério da Saúde, do PRONAM e do PRONAS, e as leis estaduais e municipais, que também são demandadas muitas vezes pelos patrocinadores, né? O nosso trabalho, ele principalmente é pautado pelas necessidades dos patrocinadores. Quando digo necessidades, é ao entender quais são os impostos que cada uma dessas empresas para quem a gente presta consultoria, quais são os impostos pagos por aquelas empresas para que a gente possa, então, fazer planejamento, né? Então, se uma empresa é uma empresa que só tem impostos de lei federal, imposto de renda, recolhimento de imposto de renda, a gente vai montar um planejamento com projetos aprovados nas leis de incentivo à cultura, esporte, idoso, fundos e saúde que estejam aprovados na lei federal, né?
Nós temos condições de apresentar projetos, então, nas 3 esferas. Eu começo aqui já explicando para vocês um pouco essa diferença. As empresas, elas vão sempre pagar impostos diferentes dependendo do seu tipo, né? Então, se é uma empresa de serviço, vai pagar imposto sobre serviço. Se é uma empresa que vai circular mercadoria, o ICMS. E o imposto de renda, as empresas também podem fazer leis de incentivo. Então, a gente fala de 3 esferas diferentes, a municipal, a estadual e a federal. Né? São 3 possibilidades de utilização das leis de incentivo. Então, quando você fala com uma empresa, por exemplo, do estado de Minas Gerais, a gente vai ter uma lei especificamente do estado de Minas Gerais. É diferente da lei do estado de São Paulo. Então, esse planejamento ele vai ser variável de acordo com esses impostos, né? Então, cabe a mim entender quais são os projetos que atendem não só a demanda de imposto, mas também a demanda que o patrocinador pretende, né? A gente tem vários quesitos que levam um patrocinador a escolher. Então, foi exatamente essa demanda dos patrocinadores que nos levou a incorporar essas outras leis de incentivo dentro do nosso trabalho, além da cultura, né? Mas a nossa expertise maior é a cultural mesmo. É o que mais nos move, que dá mais prazer de trabalhar sem dúvida nenhuma. Legal. Lu, bem-vinda de novo. É um prazer estar aqui contigo. Super importante o tema aqui para a gente. Queria aproveitar sua fala, já que você entrou nas 3 esferas, né? Estadual, federal e municipal. Queria que você comentasse um pouco que oportunidades a gente tem nesses 3 níveis, né? Editais que você considera importante, chamamentos, apoio, incentivo. O que você falaria para quem está assistindo para a gente, possibilidades dentro da cultura, né? Eu sei que você está no esporte, né? Na área da cultura, né? O que a gente pode conhecer um pouco das oportunidades, né? Vamos começar pelas leis municipais. Eu acho que é sempre importante que aquele artista ou grupo que esteja procurando trabalhar com as leis de incentivo, é muito importante trabalhar, ler e ter um grande conhecimento sobre aquela lei de incentivo com a qual ele vai trabalhar, né? Então, as leis municipais, elas funcionam para as pessoas que residem naquelas cidades. Então, eu não posso inscrever um projeto da cidade de Fortaleza se eu não sou moradora de lá, assim como as leis estaduais também é somente para as pessoas que são residentes em cada um dos estados. E no caso da lei federal, qualquer brasileiro pode se inscrever, né, na lei federal. Então, se a gente fala especificamente das leis municipais, são leis que normalmente vão fazer isenção fiscal de ISS e de IPTU. Então, a pessoa vai se inscrever, o artista ou o grupo, vai se inscrever naquela lei municipal, qual é o projeto que ele deseja que possa procurar patrocínio. Então, a gente está falando basicamente de 2 tipos diferentes, né? Ele pode se inscrever numa lei municipal que tenha o patrocínio direto da Secretaria de Cultura Municipal, ou ele pode solicitar ao governo a autorização de buscar no mercado que alguma empresa faça sua isenção de IPTU ou de ISS para o projeto dele. Então, a gente está falando de 2 tipos de incentivo. Um em que o governo é responsável pelo patrocínio direto do projeto, esses são os editais, que são feitos diretamente entre o governo e os artistas, e o outro formato, que é da isenção fiscal, que é quando a empresa vai deixar de pagar um imposto para o governo para poder pegar aquele valor e dar para um projeto. Então, a gente está falando primeiramente dessa diferenciação, que são os editais públicos, né? Então, as leis estaduais, a gente trabalha com a isenção fiscal do ICMS, e a lei federal, a gente trabalha, a antiga lei Rouanet, a gente trabalha com a isenção fiscal do imposto de renda, né? Tanto a esfera federal, estadual e municipal, elas vão poder existir editais, que são esporádicos, e quando são abertos, os artistas precisam se inscrever. Então, tem que ficar de olho, tem que entrar no site da Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, ficar de olho nas redes dessas secretarias, na federal também, né, para que esses editais sejam de conhecimento e as pessoas possam se inscrever.
Como, por exemplo, agora a gente está com um aberto que é a Petrobras, né? Que está nessa época de isolamento, está todo mundo... Então, a Petrobras eu te colocaria aí como um terceiro tipo, né? Por enquanto, eu digo esses editais são os editais públicos. Então, quando a Secretaria do Estado de São Paulo abre um edital para o circo, por exemplo, os artistas vão se inscrever nesse edital público e a própria secretaria vai patrocinar esses artistas, né? Então, a gente tem uma terceira modalidade, que é o edital das empresas, né? Então, a Petrobras abriu esse edital, a Natura tem seu edital, o Votorantim também faz edital. CCBB faz edital de ocupação de espaço, né? Vários lugares de exposição geralmente abrem esses editais para que as pessoas possam, os artistas plásticos principalmente, possam se inscrever. E aí é selecionado qual é o projeto que vai ocupar o espaço daquele centro cultural, por exemplo, como é o CCBB que você citou. Da mesma forma, tem que ficar sempre olhando. A gente tem alguns sites no Brasil que já fazem uma seleção de editais, tem um que se chama Prosas, que traz bastante notícias sobre os editais que estão abertos. Tem alguns grupos de Facebook que também trabalham com editais de cultura, que vale a pena se inscrever. No LinkedIn também tem vários grupos que vocês podem procurar, que também faz seleção dos editais que estão abertos. Então, para a pessoa poder conseguir acessar um edital, primeiro ela tem que estar antenada, ela tem que correr atrás e estar por dentro do que está acontecendo, né? Segundo, é que cada um desses editais, desde incentivo, patrocínio, enfim, sempre vai ter uma regra ou um detalhe que é diferente. Então, o que eu sempre digo quando as pessoas pensam em se inscrever é: não abre o formulário e saia inscrevendo, né? Cada um desses editais, ele vai te deixar vários segredos ali entre as frases, né? Então, quando a Petrobras está te contando que escolhe um projeto, mas que ela quer beneficiar um público que seja mais vulnerável, não adianta eu ficar perdendo meu tempo e colocar lá um espetáculo de monólogo, entende? Então, as pessoas às vezes pegam o edital e saem respondendo. E dá, obviamente, tudo errado, né? A gente tem que ser muito coerente. Então, a lei municipal da cidade de Belo Horizonte é completamente diferente do PROMAC, que é a lei municipal daqui da cidade de São Paulo. Então, tem que ler com muita atenção para que esses editais possam ser preenchidos de forma satisfatória ou até mesmo tomar a decisão de não perder seu tempo de escrever, porque talvez o seu projeto não se encaixe naquele edital, né? Legal. Eu tenho uma dúvida, pelos segmentos que a gente trabalha tudo, né? Eu vejo que a maioria dos fomentos, eles, pelo menos os que eu conheço, né? E aí você deve ter um conhecimento muito maior. Eles são mais... Parece ter mais oportunidades dentro do Estado ou até mesmo da Secretaria Municipal de Cultura daqui, né? Estou falando no caso de São Paulo, especificamente. Estado de São Paulo, tá. A nível federal, não conheço tanto. Existem vários? Tem alguma área que você acha que se destaca mais do que a outra? Você está falando de... Fomento, especialmente. De fomento, tem. Do governo federal sempre tem fomento, né? A gente tem alguns editais que são abertos, mas infelizmente a gente está assistindo um desmonte aí, né? Nos últimos anos. Então, algumas coisas foram canceladas. Não, eu quero uma dúvida minha. Eu não sei se é desconhecimento mesmo ou se é ausência desses projetos, porque eu vejo muito mais fomento a nível estadual e municipal, especialmente. No momento, a gente está tendo mais isso. Apesar que agora, aqui no estado, a gente ainda está aguardando o PROAC ser aberto, né? Esse ano, pela primeira vez, a gente não teve a publicação da dotação no mês de março. E os projetos, muitos deles, inclusive, já com patrocínio firmado, não estão podendo receber seus recursos, né? Eu acho que o governo estadual, nesse momento, está vacilando aí em relação aos artistas, porque seria uma verba bastante importante no momento em que os patrocínios estão praticamente parados, né?
Acho que a lei estadual ajudaria bastante, apesar que existem agora no estado realmente alguns editais abertos aqui no estado de São Paulo. Lu, você comentou um pouco, vou voltar um pouco ao que você estava falando, né? Que você até falou essas pegadinhas que tem nos projetos, né? Nesses editais. E aí, assim, a gente se pega muito quando a gente está escrevendo, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, um passo a passo para escrever. Você já falou, né? Que tem que ler, não é sair escrevendo, né? Mas qual que é esse passo a passo mesmo para elaborar um projeto, né? E quais são as dicas aí, além do que você já falou, que você pode apresentar para a gente, né? Para quando a gente para escrever um projeto, quando a gente tem uma ideia, um pouco como que funciona aí você e a sua equipe da Mina Cultural, nessas elaborações, na confecção. Sim, claro. Quando a gente recebe os artistas, né, pensando em fazer a elaboração de um projeto, a gente tem vários tipos de situações. Tem artista que já chega com um projeto pronto e tem artista que chega com ideia e não faz ideia de como levar aquilo adiante, né? Então, a gente tem várias situações. Quando o artista já sabe o que ele quer, já tem a sua concepção, a sua ideia, eu acho que o primeiro passo é deixar isso o mais claro possível, né? Às vezes, artisticamente, aquilo já está super elaborado, mas do ponto de vista de inscrição de projeto, a gente tem que ser bastante objetivo. Então, eu tenho que ter um objetivo bastante claro, eu tenho que ter uma justificativa bastante clara, eu tenho que ter um orçamento que converse com o meu texto, né? Às vezes a pessoa escreve, eu vou fazer isso, aquele monte de situações, mas aí a hora que pega a planilha, não tem os custos específicos daquilo que ela está propondo. Então, é um projeto que nunca vai ser aprovado, porque não tem coerência. Então, a parte orçamentária tem que ter bastante coerência com a parte escrita. Eu acho que equipe é uma coisa muito importante. Você vai fazer a inscrição de um projeto, você tem que ter coerência de ter uma equipe artística, uma equipe de produção, dependendo do tipo de projeto que você for realizar, né? Na área de artes cênicas, por exemplo, se é um projeto que está falando que vai fazer um cenário extremamente mirabolante, minimamente eu tenho que ter um cenógrafo que tenha um currículo que me embase aquilo que eu estou propondo, né? Então, acho que proposta, texto, orçamento e equipe são os 4 pilares de um projeto bem escrito, né? O artista, ele sempre tem uma relação com o seu projeto que é quase como um filho, né? De quê, Elaine? Romântica. É romântico, porque aquilo é uma concepção, né? É plenamente... criação. Mas, na hora de inscrever um projeto, a gente tem que entender que quem vai ler isso é um parecerista, né? É uma pessoa que a gente pretende que seja da área, nem sempre acontece nos editais, mas normalmente da mesma área. Mas para aquela pessoa entender num papel qual é tudo aquilo que o artista está se propondo, o texto também tem que ser muito bem escrito, né? Mas tomando cuidado de que, às vezes, os artistas eles elaboram muito a parte artística, né, nos seus textos, e esquecem da parte prática. Então, quantas vezes eu fui elaborar projeto para algum artista, então eu pedi, me mande o que você quer. Aí vinha 20 páginas de elaboração artística de como ele chegou naquele produto. Super interessante, mas não fala quantas apresentações, para onde que vai, quantas pessoas viajam, se precisa de um caminhão. Então, é impossível escrever um projeto se a pessoa também não pensar na parte prática. E aí eu acho que vocês também estão bem acostumadas, que é a parte da produção executiva. Se o artista vai escrever um projeto, mas ele não tem a participação de um produtor que possa auxiliá-lo no que vai ser necessário colocar nesse orçamento, acho que também é um projeto que vai ficar um pouco capenga, né? E aí eu acho que o trabalho de vocês, produtoras, aí para auxiliar os artistas nessa inscrição é extremamente importante. Muito bom. Normalmente, sempre quando a gente escreve projeto, a gente tem muitas dúvidas, né, Elaine e Carol, que acho que é um senso comum de perguntas, que é a parte de acessibilidade, a parte de comunicação, né? E
e a princípio a gente acha que tem um roteiro para isso, mas a gente sempre esbarra, né, em algumas partes que são senso comum, aí você fala, eu vou copiar, vou colar, mas não funciona isso, porque, como você falou, cada edital tem suas semelhanças, mas tem grandes diferenças, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, né, esse senso comum entre os projetos e essas pegadinhas também, né? O que quer dizer acessibilidade, o que quer dizer comunicação, como... Eu acho que até assim, objetivo, justificativa, o orçamento, um pouco a logística, o próprio artista às vezes tem mais conhecimento, né? E também na acessibilidade vai para coisa só de libras, né? E eu acho que a gente tem uma percepção que é um pouco maior que isso, né? Sim, tá. Vamos ver se eu consigo, se faltar você me fala. Eu acho que um pouco do que essas leis de incentivo estão nos levando a refletir é de que cada vez mais a gente precisa ampliar o acesso, né? Se a gente falar aí há 8, 10 anos atrás, no máximo a gente falava sobre democratização. E às vezes só o preço do ingresso já era uma garantia de democratização. E a gente entende que hoje em dia não é isso. A gente precisa envolver muito mais, não sei se a palavra é essa, mais tipos de públicos, né? Então, quando você vai fazer um espetáculo, um projeto de teatro, como o que eu faço em Piracicaba, que é o Diversão em Cena, que vocês já participaram com espetáculos, inclusive. No último projeto que a gente fez da Lei Federal, a gente tinha acessibilidade física no teatro, tinha rampa, tinha cadeira espaço para cadeirante, enfim, a gente tinha essa acessibilidade. E então, a Lei Federal, que é a antiga Lei Rouanet, falou que a gente teria que colocar Libra e audiodescrição. Então, o que a gente teve que fazer para um teatro que sequer tinha uma cabine de audiodescrição, a gente, na verdade, teve que fazer um investimento de comprar, porque eu tinha que fazer 57 espetáculos dentro de um teatro. Imagina se eu fosse alugar uma cabine de audiodescrição 57 vezes. É mais barato comprar, né? Adquirir esse... É mais barato comprar. E a gente acabou fazendo isso e solicitando essa alteração de orçamento e conseguimos fazer a doação dessa cabine para o Teatro Municipal da cidade de Piracicaba. Então, foi incrível, porque através do nosso projeto, os próximos projetos agora já poderão exercer sua acessibilidade de uma forma mais prática, porque o equipamento já está lá, né? Então, quando a gente diz para ser acessível, eu acho que vai para além da questão física e para além da questão financeira, é a gente poder envolver pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, envolver públicos que normalmente não têm acesso. Eu acho que chegar até onde, né? Tem pessoas que não vão ao teatro, então também levar o teatro até essas pessoas de alguma forma, eu acho que é uma questão bastante, estou falando especificamente de teatro, que eu acho que é o que nos une aí em muitos projetos, né? Mas em todas as áreas, eu acho importante a gente pensar para além do dinheiro e para além do espaço físico, né? Para envolver outros públicos. Então, nos editais, normalmente vai vir para você contar qual é a ação que você vai fazer para envolver. O que eu acho que é importante dizer é que isso não quer dizer que você tem que fazer isso gratuitamente, né? Então, dentro dos projetos, dentro dos orçamentos, isso também tem que estar contemplado. Então, se eu vou fazer descrição, audiodescrição, eu preciso colocar isso no meu orçamento. Uhum. Então, por isso que na hora de formatar é importante você pensar em todas essas possibilidades de acessibilidade para poder colocar tudo no orçamento. E as coisas, de novo, né? Tem que ficar coerente o que você conta e o que você pede de valor, né? De orçamento. Às vezes até esbarra isso na contraproposta, né? Que é outra coisa que causa um pouco de confusão, às vezes, né? Principalmente no PROAC, né? Isso. Se eu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que quando eu converso com os núcleos artísticos é sempre uma dúvida. Eles O têm... PROAC tem essa particularidade, né? Tem. O PROAC entende que o artista precisa fazer alguma ação gratuita, que é considerada a contrapartida social do projeto, né? Para quem está escutando e não conhece, o PROAC é a lei estadual do Estado de São Paulo, que trabalha com a isenção fiscal do ICMS. Então, diferente da lei federal, em que toda a contrapartida você pode colocar no orçamento,
O PROAC, eu posso colocar o preço da audiodescrição, posso colocar a minha tradutora de Libras, enfim, a questão não é essa. Mas, para além dessa acessibilidade, eles querem que o artista dê alguma coisa em retorno. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Eu estou falando de um projeto de circo, por exemplo, o artista pode dar uma oficina de circo para crianças depois do espetáculo, pode ser considerada uma contrapartida social. Só que ele não vai receber um cachê por essa oficina, porque é considerada pelo Estado uma necessidade que ele contribua de uma forma sem receber por aquilo. Então, um projeto audiovisual vai fazer algumas sessões gratuitas. Se você fala de um projeto audiovisual, a gente fez uma inscrição outro dia de um projeto de exposição. Então, ia ter algumas visitas guiadas, a artista plástica ia abrir algumas turmas como contrapartida social, explicar o trabalho dela, fazer umas palestras. Então, para cada projeto, a gente pode criar uma contrapartida social diferente para atender uma demanda que é bem específica deste edital, que é o do PROAC. E a dúvida que sempre fica é, o cachê dessas palestras, ele vai no orçamento? Se for da contrapartida social, não. Se for uma palestra que faz parte do projeto, sim. Uhum. Na lei Acho que eu queria perguntar uma coisa. Na Lei Federal de Incentivo hoje também tem, né? Você precisa colocar a contrapartida social. Então, nesse caso da Lei de Incentivo Federal, a antiga Rouanet, é da mesma forma, não pode colocar no orçamento na... Pode, não. Da federal você pode pôr no orçamento, pode. É só o PROAC que não. Você tem, inclusive, uma parte da planilha da lei federal, onde você tem só os custos da contrapartida. Uhum. Você pode colocar. Que eu conheço essa exigência de contrapartida sem remuneração, acho que é só o PROAC. Entendi. Legal. Bom, eu acho que vamos falar agora sobre a parte das empresas. Né? O que você acha importante para as empresas? O que a gente deve colocar no projeto para que essas empresas se sintam assim à vontade para patrocinar? O que elas olham no projeto e falam, nossa, esse projeto eu vou querer dar a verba para captação? Eu acho que a Mina Cultural, quando vai fazer a formatação de um projeto, a gente acaba, de alguma forma, interferindo um pouco nessa parte, junto aos projetos que a gente faz a formatação, justamente porque a gente entende um pouco sobre o que os patrocinadores estão procurando, né? Então, às vezes é um projeto extremamente interessante, artisticamente bem desenvolvido, tem um orçamento ok, tá tudo certo, mas na hora de vender o projeto patina, porque ele não tem alguma coisa que leve aqueles patrocinadores a se interessarem, né? Então, óbvio, a gente vai ter vários patrocinadores diferentes e interesses diferentes. Então, de novo, cada caso é um caso. Eu não tenho um projeto que vai ser vendido para qualquer patrocinador, né? Da mesma forma que você estuda para poder entrar no edital, você precisa estudar os patrocinadores também para oferecer projetos. Então, eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que ter um projeto que seja interessante para que o patrocinador está procurando. Então, primeiro é entender o que o patrocinador deseja. O trabalho que a Mina faz de consultoria para patrocínio é isso. Primeiro, entender qual é o briefing daquela empresa. Então, tem patrocinador que está interessado em responsabilidade social, tem patrocinador que está interessado em meio ambiente, tem patrocinador que está interessado em atingir a comunidade ali perto da sua fábrica. Então, eu acho que se o artista for procurar a captação diretamente e na hora de fazer a sua inscrição, ele tem que entender de que forma que ele pode atender o máximo possível de empresas. Então, é pensar se um projeto é interessante do ponto de vista artístico, se ele tem grande alcance, quanto mais cidades a gente tiver, mais patrocinadores você vai poder buscar, né? Então, sempre que é projeto de espetáculo, eu sempre, né, digo que é mais interessante se a gente tiver também uma circulação, né? Se você vai fazer um projeto só de apresentação de teatro em São Paulo, você tem os patrocinadores de São Paulo e os 900 milhões de projetos que estão concorrendo ao mesmo patrocinador. Mas se eu tenho uma circulação em mais 5 cidades do estado de São Paulo, eu tenho patrocinadores de mais 5 cidades que podem se interessar pelo meu projeto. Então, eu aumento a gama, meu raio de captação, né? Então, alcance.
Eu acho que tem que ter um valor razoável e que tem que ir de encontro ao valor que o patrocinador tem, né? Comunicação é extremamente importante. Acho até que a Silvinha tinha me perguntado a comunicação aquela hora e eu não esqueci de falar. Às vezes o projeto é extremamente bem concebido da parte artística, mas na hora dele ser formatado, a pessoa esquece que ela vai precisar comunicá-lo, né? Para um patrocinador, uma das coisas mais importantes é perceber de que forma que aquela marca dele vai alcançar, né? Seja por divulgação em mídias sociais, seja por uma mídia convencional, seja por estar presente num livro ou no material gráfico de uma peça, ou numa assessoria de imprensa bem feita, onde ele possa estar em alguns jornais, revistas e internet, enfim. Então, a comunicação ela passa a ter um fator importante, não só para poder comunicar o projeto, mas também para poder tornar o projeto mais possível de ser captado. Porque quanto mais contrapartidas você der, mais interessante seu projeto vai se tornar para o patrocinador, né? Então, você atende duas coisas ao mesmo tempo, que é divulgar o projeto e atender a demanda do patrocinador, que é a de divulgação. Quando a gente trabalha com projetos sociais, e hoje acho que a Nina tem mais de 90% dos nossos projetos são sociais, assim. A gente viu no decorrer dos anos uma mudança extremamente grande para as necessidades dos patrocinadores para os quais a gente trabalha. Que antes tinha muito interesse em marca e visibilidade, enfim, que era uma coisa muito mais de marketing. E agora as empresas elas estão tentando se posicionar de uma outra forma, que é se posicionar como uma empresa responsável socialmente, responsável, né, ambientalmente. Agora vai ser muito mais ainda, né? Acredito. Muito. Também. O marketing de causa, eu acho que agora é o que as empresas mais estão buscando. A gente, acho que nas últimas 3 semanas, a quantidade de editais específicos que se abriram em prol de combater a pandemia do coronavírus é impressionante. A gente viu o edital da EDP, viu o edital... Nossa, como é que é o nome da empresa? Eu esqueci, recebi um outro edital ontem. O Itaú também recebi um edital hoje que abriu específico para o coronavírus. Então, eu acho que as empresas estão começando a entender, isso não aconteceu agora como mágica, isso vem acontecendo nos últimos anos. Mas que a gente está falando de uma verba que é uma verba pública, né? A gente está falando de incentivo fiscal. Então, que não faz sentido a gente trabalhar só com projetos que sejam comercialmente, que tenham retorno somente comercial. Do artista, né? Do artístico somente, né? Então, se a gente está falando de um projeto que seja de apresentações teatrais, de circo, enfim, tem que pensar também que ele tem que ter um retorno social. Eu acho que aqueles projetos que conseguem atender as duas coisas, eles têm mais chances de captação do que um projeto só de apresentação. Vou fazer uma temporada no teatro durante um mês. Isso não é mais suficiente para fazer uma captação de projeto, a não ser que o assunto do teatro também seja que vá de encontro ao que o patrocinador está procurando, né? Legal. Uma última pergunta antes da gente entrar no panorama atual. Tem várias empresas que não realizam esse processo de isenção, né, de recurso fiscal. Você sabe explicar assim o porquê? Por que eu não sei se elas têm medo de se abrirem ou se realmente não sabem. O que a gente pode apresentar para a empresa para que ela se abra para patrocinar um projeto? Olha, Carol, vou te falar que a gente também, de novo, a gente vai ter algumas situações diferentes, né? Dentre as que a gente encontra, uma, sim, é o desconhecimento, empresas que não sabem como fazer a isenção fiscal. E aí eu acho que a consultoria entra exatamente para poder fazer essa ponte entre os projetos e a empresa, porque a gente vai poder explicar, né, tecnicamente para o departamento financeiro ou para o fiscal da empresa, para poder convencer um diretor e um presidente de uma empresa a fazer esse processo, enfim,
essa primeira entrada, a empresa iniciar esse trabalho de isenção fiscal, a gente encontra muitas barreiras, mas a principal delas é o desconhecimento. A segunda, muitas vezes a gente esbarra em alguns departamentos que não querem ter o trabalho de fazer, né? Vai ter que pensar, vai ter que mudar, né? O status quo ali está funcionando, né? Uma vez por mês vou ter que gerar mais uma guia para poder fazer o PROAC. Então, às vezes a gente se esbarra nisso. Algumas empresas têm medo, porque elas acham que podem sofrer algum tipo de verificação, seja a Receita estadual ou federal, então elas têm medo. Agora, os motivos pelos quais aí, cada uma deve ter os seus. Eu vejo muitas empresas, às vezes, que já fazem cultura, mas não trabalham com as outras leis de incentivo, e não fazem porque não conhecem, ou às vezes conhecem e os projetos certos não chegam. A gente tem uma série de situações que levam essas empresas a não fazer. Mas tendo em vista agora que a gente está num cenário em que recursos vão ser cada vez mais escassos, as empresas vão passar agora, é inevitável que a gente entre numa recessão econômica ainda maior do que a que a gente já está. Eu acho que as leis de incentivo, elas têm que continuar, elas vão ser verbas bastante importantes para manter a cultura, né? Então, cabe a nós, cada vez mais, tentar angariar essas empresas que não trabalham ainda, né? Levar esse conhecimento e convencer essas empresas da necessidade de patrocinar a cultura e de que forma elas também podem, elas também se beneficiam de tudo isso, né? Uma empresa que faz patrocínio, ela não gasta nada, ela vai pegar uma parte da verba que ia para o imposto e vai transferir para um projeto. Não tem por que não fazer. Né? O imposto não deve ser um gasto, não dá para ser visto assim mesmo, né? Não é um gasto. E nem é a verba, nem é dela, na verdade, né? É uma verba dela, isso. A gente está falando de verbas públicas, né? Quando fala de captação através de isenção fiscal, estou me referindo. É uma verba pública, né? É o governo dizendo, olha, empresas, vocês me ajudem aqui a escolher quais são os projetos que fazem sentido. Assim, a gente está falando de uma lei de incentivo, mas ela tem uma demanda de mercado, mas é uma verba pública e de projetos que foram aprovados pelo poder público, né? Vamos lembrar que nenhuma empresa faz seus próprios projetos, se não, né? A gente precisa primeiro ter o consentimento, seja do Estado, do município ou da esfera federal, que são projetos pertinentes, que vão de encontro ao interesse das políticas públicas pelas quais a gente está trabalhando dentro de cada uma dessas esferas. Legal. Lu, deixa eu perguntar uma coisa, eu fiquei com uma dúvida aqui, duas dúvidas, na verdade, bem simples. Vocês, aí na Mina Cultural, por exemplo, vocês entram na parte de criação em parceria com os grupos, por exemplo, nesse seu projeto de pesquisa dessas empresas, então, às vezes, sei lá, empresa X está com uma demanda porque ela tem fábrica em várias cidades do país e está envolvendo aí as comunidades e quer um projeto específico, aí vocês entram nessa parte de criação, aí você convida grupos, elabora, parte da Mina Cultural, isso? Também, já aconteceu algumas vezes, né, de haver uma demanda do patrocinador por algum tipo de projeto, esse projeto a gente não ter, ou procurar no mercado também não encontrar um projeto que atenda aquela demanda, e aí a gente procurar parceiros artísticos para poder realizar propostas. Quando é feito assim, ao contrário, é super bacana, porque a gente já trabalha com uma demanda bastante específica, né? E aí, através dessas demandas, a gente consegue realizar algumas coisas. É bem legal. Então, se às vezes o patrocinado, o projeto que está querendo ser patrocinado, não tem patrocinador ainda, a gente também muitas vezes participa da concepção. Então, dando instruções, né? Olha, se essa é a ideia, a melhor forma de concebê-la para um projeto de lei de incentivo, a gente sabe o que a secretaria entende, o que não entende, pelas dezenas de pareceres que a gente viu nos últimos meses, a gente entende que se você inscrever isso aqui, isso não vai ser aprovado. Então, é uma experiência aí de como falar e o que esses
pareceristas normalmente querem escutar também, né? Tem um jeito de falar que é diferente. O jeito que eu falo com o patrocinador é um, né? O jeito que eu falo com a secretaria é outro e o jeito que eu converso com o artista é outro. Então, acho que a Mina entra aí fazendo essa ponte e daí acaba funcionando porque a gente consegue entender os desejos de cada um, né? Então, o artista está ali com aquela concepção que foi feita, né, com a alma, a secretaria quer entender se o dinheiro dela está sendo bem empregado e o patrocinador está interessado em saber como é que ele vai aparecer e ser divulgado. Então, se a gente consegue unir tudo, eu acho que funciona bem para todo mundo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está participando, que está acompanhando a gente. A pergunta é a seguinte, a questão se eu não tenho uma mina cultural para escrever o projeto, eu como artista vou escrever sozinho, a questão do CNPJ. Tem alguns editais que eu só posso escrever um projeto e às vezes eu não tenho empresa, né? Eu sou uma artista totalmente independente, mas tenho uma grande ideia e hoje em dia, como que está essa relação com as cooperativas, essa parte aí de PJ mesmo, que acho que às vezes dificulta, né? Essa pessoa está perguntando isso, que vários editais não conseguiu escrever por não ter uma empresa, né? Olha, quando a gente fala das leis de incentivo especificamente, as pessoas podem se inscrever por MEI e até como pessoa física também, né? Antigamente, por exemplo, para o AC, a cooperativa tinha que ser proponente. E agora, né, por causa do CPF, se a pessoa tiver uma MEI, ela também já pode inscrever. Né? Alguns patrocinadores não aceitam patrocinar projetos de pessoa física. Aí a gente já está falando de uma outra restrição, que são, às vezes, os editais dos patrocinadores ou até os incentivos que a gente fala com algumas empresas. Acho que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, as empresas estão muitíssimo preocupadas com os seus departamentos de compliance. E elas estão com uma restrição extremamente grande em projetos que sejam de pessoa física. Não querem fazer projetos de CPF. Só fazem se for MEI ou, né, ou limitada, IRL, enfim. O que eu sugiro, às vezes, para alguns artistas, quem que vai fazer a produção do seu trabalho? Então, se você já tem uma produtora parceira, coloca no CNPJ da produtora parceira a execução do projeto, para que a gente também não inviabilize a captação ou a inscrição em algum desses editais. As cooperativas, elas funcionam, eu não sei dizer aí para todos os segmentos, né? As poucas que eu conheço, o que fica um pouco complicado é porque acaba... O que já é muito burocrático fica ainda mais burocrático, né? Fora a questão das taxas, enfim. Então, eu sempre acho que essa solução de ter os parceiros envolvidos no projeto poderem ser o CNPJ de inscrição, eu particularmente acho mais fácil. Muito legal, obrigada. Acho que é isso. Agora vamos para o panorama atual, né? Eu acho que a partir de agora você já até falou um pouco, né? Mas o que você espera? Quais as perspectivas de captação, de formatação, de projetos em si, daqui para frente? Olha, Carol, agora, nesse exato momento, o nosso trabalho está basicamente voltado para a captação daqueles projetos que estão trabalhando com a Covid. Né? As empresas não estão querendo nem ouvir falar de patrocínio de outros projetos, ninguém está conseguindo pensar em projeto de arte agora com absolutamente tudo fechado. Então, a gente está tentando fazer a captação daqueles projetos que possam beneficiar esses públicos que estão sendo atingidos pela Covid. Então, a gente está falando... Especialista total. Oi? Seria por assistência, então? Por assistência que tem projetos artísticos também, que estão fazendo um registro fotográfico, que tem outro projeto de oficina, que está fazendo um trabalho com câmeras dentro dos hospitais, né? Que são projetos de cultura, mas também os projetos de fundo de idoso, que estão trabalhando dentro dos hospitais. Então, nesse momento, a gente está muito focado nisso. E fora a quantidade de editais que estão se abrindo
para poder patrocinar projetos específicos agora da pandemia, né? E isso nos leva a ver que essas empresas especificamente, que agora estão abrindo esses editais com verba própria, sem incentivo fiscal, tirando dinheiro que a gente não sabe de onde, porque antes elas diziam que não tinham o interesse em se mostrar, né, para a sociedade que são responsáveis, que estão preocupadas com a sociedade, que a comunidade é importante, enfim, é marketing. Sim. Vamos falar a verdade, a gente não pode... A gente saber a realidade mesmo, né? Iludir, vamos falar a realidade, é marketing, né? Olha, eu estou preocupada. Eu acho que as empresas estão lucrando há tantos e tantos e tantos anos, né? Agora elas estão entendendo que no momento de dificuldade, qual é a forma que elas vão conseguir se divulgar? É através desse auxílio às pessoas que estão sendo atingidas pela pandemia. Então, vamos aproveitar que agora, finalmente, elas estão entendendo que a comunidade e a sociedade são importantes e vamos aí entrar com projetos nesses... A gente tem, por exemplo, participamos agora de um edital da EDP, que foi... Eles falaram que iam fazer em uma semana e, no fim das contas, levaram 3 semanas para dar o resultado, porque era um projeto que eles iam ter 1 milhão para partilhar e, no fim das contas, receberam 600 projetos. Então, para poder dar conta de ler todos, eles demoraram um pouco mais, mas eles queriam, principalmente, ajudar aldeias indígenas. Excelente! Vamos aproveitar a oportunidade que eles estão querendo se posicionar na comunidade, na sociedade, que estão interessados nas comunidades indígenas, né? Então, eu acho que, para a captação, eu acho que essa é a principal grande mudança. As empresas agora, de fato, precisam se posicionar, né? Não dá para, no meio de uma pandemia, elas ficarem fazendo propaganda de... Projetos que tenham impacto social direto, né? E tem que ser real, não é mais para fingir. A gente tem que falar mais direto agora. As empresas vão ter que se posicionar, então é o marketing de causa, de se engajar naquilo, né? E se posicionar na sociedade com aquela causa. Então, acho que os projetos que conseguirem levar as empresas a fazer isso de uma forma concreta, eles vão ter maior sucesso de captação. Eu acho que, do ponto de vista da arte em si, eu acho que a gente passou agora na história uma revolução. E a gente está dentro dela. Acho que nunca mais a arte vai ser consumida da mesma forma. Acho que as milhares de lives, as milhares de apresentações, os tours em todos os possíveis museus do planeta. Eu acho que isso amplia muito o acesso, democratiza demais, para que pessoas que não conseguem ir pessoalmente também possam ter acesso a tudo isso. Eu acho que nada substitui você estar dentro de um teatro, obviamente, né? A emoção de estar ali junto do artista, dentro de uma sala de cinema, ou num concerto, obviamente, eu acho que a vivência pessoal ela jamais vai ser substituída. Mas, de alguma forma, a gente pode promover um acesso diferente, né? Eu tenho uma apresentação de uma sinfônica acontecendo agora em Paris e posso, né, ao vivo, poder assistir aquilo ali. E eu acho que a tecnologia vai ter que correr muito, né? A gente ainda está tendo vários paus de tecnologia acontecendo. Eu acho que os projetos e os artistas vão ter que acompanhar também essa questão tecnológica, que também vai ter que ser contemplada nos próximos projetos, né? Uma transmissão ao vivo, uma oficina que fique disponibilizada online. Eu acho que a grande mudança é essa mudança de paradigma, né? A presença é importante, mas a gente conseguir fazer isso chegar no maior número possível de pessoas, eu acho que vai ser a nossa grande mudança na questão de consumo. Né? Ô, Lu, você comentou uma coisa, a gente conversando, quando eu te liguei para convidar, sobre o projeto de vocês lá em Piracicaba, que você comentou, né, que todo o projeto foi desenvolvido para dentro do teatro. Queria que você comentasse isso, acho que vai ser legal para todo mundo escutar, que agora, né, talvez tenha que fazer só arte na rua.
né? A gente filosofou um pouco sobre isso, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar para ter aglomeração, para poder estar dentro do cinema, do teatro, e o seu projeto é dentro da caixa preta, né? Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Também. A gente tem esse projeto que acontece em Piracicaba, que é o Diversão em Cena, que a gente faz aí com o patrocínio da ArcelorMittal, eu acho que tem 8, 9 anos. Patrocínio de quem? Desculpa, não entendi. ArcelorMittal. A Arcelor tem fábrica na cidade de Piracicaba e eles realizam esse projeto em algumas cidades, e em Piracicaba a mina é responsável pela curadoria de espetáculos e pela produção executiva, né? Além da inscrição do projeto. Então a gente tem em Piracicaba, por ano, uma média de 30 espetáculos. Eu abri o chamamento no início desse ano para escolher 30 espetáculos que seriam feitos na caixa preta, dentro do teatro, né? E aí eu agora fiz a seleção, a gente recebeu 465 inscrições de espetáculos diferentes. A gente fez a seleção de quais espetáculos a gente levaria para dentro do teatro, e aí veio a pandemia. Eu não pude sequer publicar o resultado desse edital, porque, obviamente, a minha pauta, que começava em abril, eu tive que cancelá-la. Os teatros estão fechados, obviamente. E não sei quando vai voltar. Eu não sei quando que a gente vai se sentir seguro para entrar de novo num teatro e aglomerar 400 pessoas dentro de um mesmo espaço. Não faço ideia de quando a gente vai ter isso de volta, né? Então, assim, tem algumas apresentações acontecendo online, no Diversão em Cena, né? E que não estão sendo feitas pela Mina, mas pelo canal do Diversão em Cena. E a gente agora está com esse pepino na mão, que a gente tem 30 espetáculos para serem realizados, uma pauta que eu não sei quando volta, e eu não sei sequer se eu devo fazer dentro de um teatro. Então, às vezes, eu vou ter que abrir outro edital para poder pensar em espetáculos que eu possa fazer ao ar livre, né? Porque ao ar livre eu tenho menos concentração, as pessoas podem se sentir um pouco mais à vontade de ir numa apresentação ao ar livre, né? Porque por mais que a gente diga, vamos voltar, não vai, o que era antes não vai voltar, gente, acabou. Aquilo não existe mais. E todo mundo vai ter que se abrir, né? Tanto o poder público como os seus patrocinadores, esperar o tempo do tempo, né? Você tinha um prazo aí combinado para pôr em prática, né? Talvez vai ter que se estender, como pessoas que compraram passagem para viajar, e a política vai ter que mudar, acho que não vai poder durar um ano só a passagem, todo mundo vai ter que se abrir também. E eu queria saber, Lu, se a gente está chegando realmente agora ao fim, se você quer finalizar falando alguma coisa para os nossos ouvintes, para a gente, e pode falar. Eu queria que a gente pensasse muito, porque a cultura tem sido muito massacrada, né? A gente já estava sendo muito massacrada nos últimos anos. Eu acho que os artistas são heróis de continuarem fazendo o que fazem. Infelizmente, eu estou presenciando espaços culturais pequenos fechando, artistas simplesmente deixando de fazer seu fazer artístico para poder procurar alguma coisa pela sobrevivência. Então, eu acho que o que já estava muito difícil, a pandemia definitivamente conseguiu piorar muito, né? Então, a cultura que vem sendo taxada como vilã de tudo aí, agora é a maior companhia de todo mundo, né? Tá todo mundo vendo filme, tá todo mundo assistindo live, tá todo mundo dando um bom livro, né? Então, de repente, a cultura que era vilã virou a maior companhia de todos. A necessidade, né? Eu entendo que a cultura, ela tem que ser enxergada de uma vez por todas, e eu espero e desejo, esse é o meu desejo de pós-pandemia, é que a cultura possa ser vista mais como uma solução, né? Um projeto artístico social, ele consegue organizar uma comunidade, ele consegue tirar jovens que poderiam estar fazendo outras coisas, uma coisa meio do senso comum, mas ela é extremamente importante. Um projeto artístico, que seja de um grupo de teatro, que seja de uma comunidade que trabalha com bordadeiras, enfim.
é possível a sociedade se organizar melhor, gerar mais renda, melhor até a segurança pública, a gente ter projetos culturais dentro de comunidades, e a gente não precisa falar só de projetos sociais, né? Qualquer tipo de projeto artístico consegue dar uma outra dimensão na vida, né? Consegue... Abstrai, né? A prova disso abstrai, né? Poder de abstração, né? Que é o que a gente está convivendo agora, né? E se não fosse a arte agora, a gente estaria enlouquecido dentro de casa, né? Tá. E eu acho que, além dessa questão do entretenimento, eu acho que o fazer artístico vai de encontro ao que um povo é, né? Matar a cultura é matar o que a gente é na essência, o que o país é nesse momento. Então, meu desejo de pós-pandemia é que a cultura possa ser uma das ferramentas da solução dessas dificuldades que a gente vai enfrentar ainda aí pela frente. Muito bom, Lu. Obrigada pela presença, obrigada por socializar aí todo o seu conhecimento, sua história de vida aí com a cultura. A gente está juntas, né? Vamos ficar juntas, vamos se ajudar. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para dar um like aqui no nosso YouTube, para se inscrever, para participar, fazendo comentários do que achou. Pode fazer críticas construtivas, pode dar ideias de sugestão para os próximos encontros. O próximo encontro é dia 14 de maio. A gente vai falar sobre o trabalho do produtor cultural, as práticas, demandas e desafios na atualidade. Vamos ter aqui 3 convidados super especiais, parceiros. E eu espero vocês aí com a gente, tá bom? Então, boa semana, né? Bom final de semana. Obrigada pela oportunidade, querida. E um grande beijo e saúde para vocês. Um beijo, Carol e Elaine. Até a próxima. Fique em casa, tá? Fique em casa. Saiu da máscara, chegando em casa, lava tudo, se cuida. É isso aí. Muito obrigada, meninas. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.